Eu, neste momento, compareço e quero cumprimentar a todos os meus queridos e estimados irmãos e amigos. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor e desejo que a bendita, gloriosa e célica paz do Senhor Deus seja com cada um de vós. Pois bem, meus queridos, eu hoje quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus para compartilhar com vocês. Mas antes, porém, eu quero fazer um pedido para vocês. Peço que vocês assinem o meu canal, se inscrevam-se no meu canal e também, se você não é pregador, você pode também pregar usando as mensagens e passando adiante estas mensagens, compartilhando as mesmas com os vossos familiares, os vossos amigos, que nem todos pregam, nem todos têm o dom da oratória para falar, mas pregam de outras maneiras. Todos quantos vêm para o Evangelho, de uma forma ou de outra, têm condição de também pregar o Evangelho. Pois bem, dito isto, meus queridos, então vamos à mensagem propriamente dita da Palavra de Deus. Eu quero fazer uma leitura de um versículo da Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho que, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 12, e o versículo de número 11, que diz-nos assim a bendita, santa, gloriosa e inerrante Palavra de Deus. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui no planeta Terra com o objetivo de salvar a humanidade, salvar os perdidos, e durante o ministério terreno de Jesus, que durou por um espaço de 3 anos e meio, com 30 anos, Jesus desce as águas batismais, isto é, foi batizado com 30 anos de idade, foi até o Rio Jordão, onde havia um profeta chamado João Batista, que estava efetuando um batismo, e Jesus foi ali e pediu para ser batizado também, com 30 anos de idade. E ali, após o seu batismo, ele ficou por 40 dias no deserto, sendo tentado pelo adversário, e ao cabo destes 40 dias, Jesus, sendo vencedor, foi auxiliado pelos anjos, e Jesus então inicia o seu ministério terrenal, coletando pessoas, homens, para trabalhar no seu ministério, para compor a base do seu ministério, para auxiliá-los. Ele arregimentou 12 homens, isto é, 12 discípulos, 12 seguidores, 12 apóstolos, e Jesus treinou estes 12 homens. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E o ministério terreno de Jesus durou 3 anos e meio. Jesus foi batizado com 30 anos e com 33 anos e meio crucificaram o Senhor.
Então, portanto, o seu ministério durou 3 anos e meio. Mas Jesus trabalhou incessantemente durante estes 3 anos e meio, pregando o Evangelho. E já estava na finaleira, 6 dias antes, já da sua... 6 dias antes da Páscoa havia uma festa entre os judeus e Jesus. Os judeus souberam que Jesus ia se fazer presente nesta festa. E Jesus foi, 6 dias antes da Páscoa, ele foi num jantar que lhe convidaram em Betânia. Provavelmente na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Este homem fora curado por Jesus. E nesta festa, neste jantar, estava presente o Lázaro, aquele que havia morrido, e Jesus lhe ressuscitou, fez com que ele voltasse a viver outra vez. E neste jantar, meus queridos, que Jesus estava presente, ele estava sentado à mesa, ali estava Lázaro presente. E quem estava servindo era Marta, e Maria estava ali também presente, a irmã de Lázaro. E lá pelas tantas, meus queridos, Maria, ela pegou um perfume caríssimo. Este perfume que Maria quebrou e ungiu os pés do Senhor Jesus, era um perfume que tinha um valor altíssimo. Diz o texto que talvez era o valor desse perfume era de 300 denários. Hoje, na moeda americana, o dólar seria talvez uns 30 mil dólares. Era um perfume caríssimo. E aí teve alguém daqueles dos discípulos ali que era o tesoureiro, Judas, o Iscariotes. Ele era o tesoureiro, era ele que administrava a bolsa, era ele que administrava as finanças. E Judas, ele surrupiava os valores, subtraía os valores, ficando para si próprio. Claro que Jesus sabia, mas ele deixou. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E aí Judas questionou, mas por que esse desperdício? Este perfume tão caríssimo? Aquela sala, aquele ambiente ali onde eles estavam, ficou saturado com a fragrância daquele perfume caríssimo. Aleluia, louvado seja o nome precioso do Senhor. E Judas disse, mas por que esse desperdício? Por que não se vendeu este perfume tão caro aí e dar para os pobres este valor? Ajudaria os pobres e muito. Irmãos, muitos nos dias de hoje vivem escondido atrás de uma máscara. Muitos usam também nos dias de hoje os pobres, porque os pobres. E alguns se intitulam, eu sou defensor dos pobres.
Eu sou pelos pobres, eu sou pai dos pobres e etc, e etc. Mas Jesus, meus queridos, disse, olha, os pobres vocês vão sempre ter com vocês. Desde que existe mundo, sempre existiu pobres. Existe pobre, o arremediado e o rico. Sempre existiu. E Jesus disse, olha, os pobres sempre vocês vão ter com vocês. Mas eu, nem sempre vocês vão ter. Eu com vocês. E Jesus disse, olha, Maria fez muito bem. Ela ungiu-me para o meu sepultamento. Jesus disse. Ela ungiu o meu corpo para o meu sepultamento. Aleluia. Bendito seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Aleluia. Queridos, e os judeus foram ali também, porque eles estavam à espreita de Lázaro e de Jesus. Queriam matar também o Lázaro, porque muitas pessoas iam ter com Lázaro para visitar Lázaro, sabiam que Lázaro havia sido ressuscitado, voltou à vida. Jesus fez com que ele voltasse à vida e as pessoas vinham e acreditavam em Jesus. Muitos iam e criam em Jesus. E os judeus, os inimigos, os religiosos da época também queriam matar, estavam traçando um plano ali para matar o Lázaro também, juntamente com Jesus. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Queridos irmãos e amigos, Jesus, ele veio a este mundo para morrer no meu e no teu lugar. Para morrer no meu e no teu lugar. E ele foi até o Calvário. Como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca para reclamar de nada. Como uma ovelha muda perante o seu tosquiador, como profetizou o profeta Isaías. Ele foi até o Calvário. Foi crucificado. Derramou seu sangue, derramou a sua alma madeiro abaixo, naquele rude madeiro, para salvar-me, a mim e a você. Meu amigo, creia em Jesus, aceite Ele como teu Salvador. Ele é o meu Salvador, Ele é o teu Salvador por excelência, meu amigo. E Ele te ama de uma forma abissal, de uma forma profunda. Ele te ama e quer te salvar. Aleluia! A salvação ela é ofertada de graça, meus queridos. Tu não é obrigado a aceitar, mas Jesus te oferece esta salvação de graça. Por que não aceitá-lo? Jesus te ama, meu amigo. Então aqui eu arremato, mas antes, porém, quero orar por você. Bendito, eterno e soberano Deus, Pai santo, justo e querido que estás nos céus. Pai, abençoa todos quantos estão fazendo uma decisão, estão crendo em Ti, Jesus. Abençoa os tais e escreve os seus nomes no livro da vida, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.